Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o foco é bioquímica, a química da vida, né? Isso mesmo, a química por trás de tudo que é vivo. E o material que a gente tem aqui, olha, ele tenta responder umas perguntas bem básicas, mas fundamentais, do que somos feitos, como as moléculas interagem. E como a informação genética e a energia fluem, né? Questões enormes. Exato. A nossa missão aqui é entender como a vida, como ela pode ter surgido do nada, assim, da matéria sem vida, e se organizado em células que seguem as leis da física. E já começa com algo curioso, né? Sim, que apesar de toda a complexidade, a gente é feito basicamente de 6 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Dá quase 97% do peso seco do corpo. Bem simples na base. É uma simplicidade surpreendente na composição, mas que permite uma complexidade molecular incrível. As fontes que a gente analisou sugerem que as primeiras moléculas orgânicas complexas vieram de coisas inorgânicas bem simples. Como assim? Tipo, do nada? Bem, não do nada, mas talvez na atmosfera primitiva, com descargas elétricas, sabe? Aquele experimento clássico de Miller-Urey. Ah, sim, lembro disso. Ou tinha outra hipótese, né? Tinha fontes hidrotermais lá no fundo do oceano, ambientes bem extremos. De qualquer forma, a ideia é que monômeros, as pecinhas menores, se juntaram para formar polímeros, as cadeias longas. Por condensação, certo? Liberando água. Exatamente, liberando água a cada ligação. E aí entra um conceito-chave, a complementariedade molecular. Tipo um encaixe. Isso, perfeito. Moléculas que se encaixam como num quebra-cabeça. Isso foi vital para a autorreplicação. Essencial para a seleção natural começar a agir ali na química mesmo, antes das células. Entendi. Então, ingredientes simples, condições certas, formam moléculas mais complexas e essa complementariedade, tipo DNA, o encaixe das bases. Exatamente esse o princípio. Uma molécula servindo de molde para criar uma cópia complementar. E essa cópia, por sua vez, pode gerar uma cópia da original. É a base da replicação. E isso permite a seleção química. Perfeito. Moléculas mais estáveis ou que se replicavam melhor naquele ambiente doido lá do início foram favorecidas. É a evolução começando bem no início, no nível molecular. E para quebrar essas cadeias, o processo inverso, hidrólise, usando água para romper. Fascinante. Mas e o pulo disso para as primeiras células? Por que empacotar tudo? A compartimentalização foi uma vantagem imensa. Criar uma membrana em volta. Para criar um ambiente interno. Isso. Um ambiente controlado, protegido, onde as concentrações das substâncias podiam ser mantidas, sabe? Aí dentro dessas protocélulas surgiram as vias metabólicas. Sequências de reações. Exato. Para construir coisas e, crucial, para conseguir e usar energia. E aí as enzimas, os catalisadores biológicos, foram essenciais para acelerar tudo. Daí veio fotossíntese, metabolismo aeróbio, que usa oxigênio e dá muito mais energia. E essa evolução levou aos tipos de célula que a gente conhece. Levou, basicamente, a 2 tipos. As procarióticas, tipo bactérias, Mais simples, sem um núcleo definido para o material genético. e as outras, E as eucarióticas. que formam a gente, animais, plantas, fungos, maiores, bem mais complexas, com núcleo de verdade e um monte de compartimentos internos, as organelas. Mitocôndrias, retículo endoplasmático. Essas mesmas. Mitocôndria é a usina de energia, retículo ajuda a fazer proteínas e lipídios. É uma organização muito mais sofisticada. E como fica a árvore da vida com isso? Então, as análises moleculares, principalmente do RNA ribossômico, feitas pelo Carl Woese, mudaram tudo. Dividiram a vida em 3 grandes domínios: bactéria, arqueia e eucária. Arqueia, o que são? São procariotos, como as bactérias na estrutura. Mas o interessante é que, molecularmente, elas têm várias coisas em comum com os eucariontas, com a gente. Que curioso. Muito. E isso reforça muito a teoria da endossimbiose, da Lynn Margulis. Endossimbiose? Pera, isso quer dizer que partes das nossas células
Eram outros bichos antes? Basicamente, a teoria diz que as mitocôndrias e os cloroplastos nas plantas eram bactérias livres que foram engolidas por outra célula lá atrás. E não foram digeridas. Não! Começaram uma relação de ajuda mútua, uma simbiose que ficou permanente. É incrível pensar que a gente carrega descendentes dessas bactérias dentro das nossas células. E claro, a evolução continua, né? Mutação aleatória, seleção natural, sem um plano, só construindo em cima do que já existe. Uau! Mas como essa complexidade toda, essa organização, se encaixa com a termodinâmica? A vida parece criar ordem, né? E o universo não tende à desordem. Ótima pergunta. É crucial entender isso. A vida obedece sim às leis da termodinâmica. A primeira lei, conservação de energia, ok. A segunda lei é a da entropia, a medida da desordem que sempre aumenta no universo como um todo. Certo. Para saber se uma reação acontece sozinha, a gente usa a energia livre de Gibbs, o tal do ΔG. Se o ΔG for negativo, a reação libera energia, é espontânea, exergônica. Se for positivo, precisa de energia para acontecer, endergônica. E como a vida se mantém organizada, então? Se a tendência é a desordem. Ah, esse é o pulo do gato. Organismos vivos não estão em equilíbrio com o ambiente. Nunca. São sistemas abertos, trocando matéria e energia o tempo todo. Entendi. Eles mantêm essa ordem interna, esse estado estável longe do equilíbrio, importando energia de baixa entropia, tipo luz do sol ou comida, e exportando matéria e energia de alta entropia, calor, CO2, resíduos. Então a gente paga pela nossa ordem interna, aumentando a bagunça lá fora. Exatamente. A desordem total do universo aumenta, respeitando a segunda lei. A vida é mestre em fazer isso. E as enzimas ajudam muito, acelerando as reações que já são favoráveis, que têm ΔG negativo, mas elas não fazem milagre, não tornam possível o que é impossível termodinamicamente. Fantástico. Então, saímos de elementos simples, vimos a química se organizar, se replicar, formar células complexas com histórias malucas como a endossimbiose, e tudo operando dentro da física, mantendo a ordem local com energia de fora. Exato. É um sistema incrivelmente engenhoso. E isso nos deixa com uma última reflexão, talvez. Manda. Se os seres vivos são tão bons em manter esse estado estável, ordenado, mas que depende totalmente de um fluxo constante de energia do ambiente, como será que a resiliência desse estado, nas diferentes formas de vida, pode ser afetada por mudanças ambientais grandes que mexam com a disponibilidade ou a qualidade dessa energia primária? Uma questão bem atual, né? A conexão entre a termodinâmica da célula e a estabilidade dos ecossistemas todos. Fica aí para a gente pensar. A interconexão é profunda.